Bem-vindo ao 7º episódio do Leganto Podcast. Hoje trazemos o texto de Yuval Harari, publicado no dia 20 de março pelo Financial Times. Mais de um mês depois, o texto ainda se mostra válido, mesmo com o dinamismo da política e da doença. O Leganto está disponível nas principais plataformas: Spotify, Google Podcasts, YouTube, Anchor e Apple Podcasts. Nosso Instagram traz diariamente fotos e notícias de todo mundo. Siga nossa página e deixe seus comentários, opiniões, críticas e sugestões. No Twitter e no Instagram, somos @LegantoPodcast. O mundo após o coronavírus. Esta tempestade vai passar, mas as escolhas que fazemos agora podem mudar nossas vidas pelos próximos anos. A humanidade agora está enfrentando uma crise global. Talvez a maior crise da nossa geração. As decisões tomadas pelas pessoas e pelos governos nas próximas semanas provavelmente moldarão o mundo nos próximos anos. Moldarão não apenas nossos sistemas de saúde, mas também nossa economia, política e cultura. Devemos agir de forma rápida e decisiva. Também devemos levar em consideração as consequências a longo prazo de nossas ações. Ao escolher entre alternativas, devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos quando a tempestade passar. Sim, a tempestade passará. A humanidade sobreviverá. A maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente. Muitas medidas emergenciais de curto prazo se tornarão um elemento da vida. Essa é a natureza das emergências. Elas avançam rapidamente nos processos históricos. As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas a serviço porque os riscos de não fazer nada são ainda maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas estes não são tempos normais. Nesse momento de crise, enfrentamos duas escolhas particularmente importantes. A primeira é entre vigilância totalitária e empoderamento do cidadão. A segunda, entre isolamento nacionalista e solidariedade global. Vigilância sob a pele. Para interromper a epidemia, populações inteiras precisam cumprir certas diretrizes. Existem duas maneiras principais de conseguir isso. Um método é o governo monitorar as pessoas e punir aqueles que violarem as regras. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia possibilita monitorar todos o tempo todo. 50 anos atrás, a KGB não podia seguir 240 milhões de cidadãos soviéticos 24 horas por dia, nem poderia esperar processar efetivamente todas as informações coletadas. A KGB contava com agentes humanos e analistas, e simplesmente não podia colocar um agente humano para seguir todos os cidadãos. Mas agora os governos podem confiar em sensores onipresentes e algoritmos poderosos, em vez de fantasmas de carne e osso. Na batalha contra a epidemia de coronavírus, vários governos já implantaram as novas ferramentas de vigilância. O caso mais notável é a China. Ao monitorar de perto os smartphones das pessoas,
Usar centenas de milhões de câmeras que reconhecem o rosto e obrigar as pessoas a verificar e relatar sua temperatura corporal e condição médica, as autoridades chinesas podem não apenas identificar rapidamente os portadores suspeitos de coronavírus, mas também rastrear seus movimentos e identificar qualquer um que teve contato com eles. Uma variedade de aplicativos avisa os cidadãos sobre sua proximidade com pacientes infectados. Esse tipo de tecnologia não se limita ao leste asiático. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel autorizou recentemente a Agência de Segurança do país a implantar a tecnologia de vigilância normalmente reservada aos terroristas em combate para rastrear pacientes com Covid-19. Quando o subcomitê parlamentar se recusou a autorizar a medida, Netanyahu a sancionou com um decreto de emergência. Você pode argumentar que não há nada de novo nisso tudo. Nos últimos anos, governos e empresas vêm usando tecnologias cada vez mais sofisticadas para rastrear, monitorar e manipular pessoas. No entanto, se não tomarmos cuidado, a epidemia pode marcar um divisor de águas importantes na história da vigilância. Não apenas porque pode normalizar a implantação de ferramentas de vigilância em massa nos países que até agora os rejeitaram, mas porque significa, sobretudo, uma transição dramática da vigilância sobre a pele para uma sob a pele. Até então, quando seu dedo tocou a tela do seu smartphone e clicou em um link, o governo queria saber exatamente o que seu dedo estava clicando. Mas com o coronavírus, o foco do interesse muda. Agora o governo quer saber a temperatura do seu dedo e a pressão sanguínea sob a pele. O pudim da emergência. Um dos problemas que enfrentamos ao trabalhar onde estamos sendo vigiados é que nenhum de nós sabe exatamente como estamos sendo vigiados e o que os próximos anos podem trazer. A tecnologia de vigilância está se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa, e o que parecia ficção científica há 10 anos é hoje notícia antiga. Como um experimento mental, considere um governo hipotético que exija que todo cidadão use uma pulseira biométrica que monitore a temperatura do corpo e a frequência cardíaca 24 horas por dia. Os dados resultantes são acumulados e analisados por algoritmos governamentais. Os algoritmos saberão que você está doente mesmo antes de você saber, e também saberão onde e com quem você esteve. As cadeias de infecção podem ser drasticamente encurtadas e até cortadas por completo. É possível que esse sistema pare a epidemia em questão de dias. Parece maravilhoso, certo? A desvantagem é, obviamente, que isso daria legitimidade a um novo e aterrador sistema de vigilância. Se você sabe, por exemplo, que cliquei no link da Fox News em vez do link da CNN, isso pode lhe ensinar algo sobre minhas opiniões políticas e talvez até sobre minha personalidade. Mas se você puder monitorar o que acontece com a temperatura do meu corpo, pressão sanguínea e batimentos cardíacos enquanto assista ao vídeo, você pode aprender o que me faz rir, o que me faz chorar e o que me deixa muito, muito zangado. É crucial lembrar que raiva, alegria, tédio e amor são fenômenos biológicos, como tosse e febre. A mesma tecnologia que identifica a tosse também pode identificar risos. Se as empresas e os governos começarem a coletar nossos dados biométricos em massa, eles podem nos conhecer muito melhor do que nós mesmos e podem não apenas prever nossos sentimentos, mas também manipulá-los e nos vender o que quiserem, seja um produto ou um político. O monitoramento biométrico faria as táticas de hackers de dados da Cambridge parecerem algo da Idade da Pedra. Imagine a Coreia do Norte em 2030, quando todo cidadão precisará usar uma pulseira biométrica 24 horas por dia. Se você ouvir um discurso do grande líder e a pulseira captar os sinais reveladores de raiva, você terá problemas. Você poderia, é claro, defender a vigilância biométrica como uma medida temporária, tomada durante um estado de emergência. Ela desapareceria assim que a emergência terminasse.
mas medidas temporárias têm o hábito desagradável de superar as emergências, especialmente porque sempre há uma nova emergência espreita no horizonte. Meu país de origem, Israel, por exemplo, declarou estado de emergência durante a Guerra da Independência de 1948, que justificou uma série de medidas temporárias, desde censura à imprensa e confisco de terras, a regulamentos especiais para fazer pudim. Não estou brincando. A Guerra da Independência já foi vencida há muito tempo, mas Israel nunca declarou a emergência terminada e falhou em abolir muitas das medidas temporárias de 48. O decreto de pudim da emergência foi misericordiosamente abolido em 2011. Mesmo quando as infecções por coronavírus estiverem abaixo de zero, alguns governos com fome de dados podem argumentar que precisavam manter os sistemas de vigilância biométrica no local porque temem uma segunda onda de coronavírus ou porque existe uma nova cepa de ebola em evolução na África. Você entendeu a ideia? Uma grande batalha tem acontecido nos últimos anos por causa da nossa privacidade. A crise de coronavírus pode ser um ponto de inflexão da batalha, pois quando as pessoas podem escolher entre privacidade e saúde, geralmente escolhem a saúde. A polícia do sabão. Pedir às pessoas que escolham entre a privacidade e saúde é de fato a própria raiz do problema, porque esta é uma escolha falsa. Podemos e devemos desfrutar de privacidade e saúde. Podemos optar por proteger nossa saúde e impedir a epidemia de coronavírus, não instituindo regimes totalitários de vigilância, mas capacitando os cidadãos. Nas últimas semanas, alguns dos esforços mais bem-sucedidos para conter a epidemia de coronavírus foram orquestrados pela Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Embora esses países tenham feito uso de aplicativos de rastreamento, eles confiaram muito mais em testes extensivos, em relatórios honestos e na cooperação voluntária de um público bem informado. Monitoramento centralizado e punições severas não são a única maneira de fazer as pessoas cumprirem diretrizes benéficas. Quando as pessoas são informadas dos dados científicos e quando confiam nas autoridades públicas para lhes contar esses fatos, os cidadãos podem fazer a coisa certa, mesmo sem um Big Brother vigiando seus ombros. Uma população motivada e bem informada é geralmente muito mais poderosa e eficaz do que uma população ignorada e policiada. Considere, por exemplo, lavar as mãos com sabão. Este foi um dos maiores avanços de todos os tempos da higiene humana. Essa simples ação salva milhões de vidas a cada ano. Embora tomemos como certo, foi apenas no século XIX que os cientistas descobriram a importância de se lavar as mãos. Antes disso, médicos e enfermeiros passavam de uma operação cirúrgica para outra sem lavar as mãos. Hoje, bilhões de pessoas lavam as mãos diariamente, não porque tem medo da polícia, mas porque entendem os fatos. Lavo minhas mãos com sabão porque ouvi falar de vírus e bactérias. Entendo que esses pequenos organismos causam doenças e sei que o sabão pode removê-los. Mas para atingir esse nível de conformidade e cooperação, você precisa de confiança. As pessoas precisam confiar na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis minaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Agora, esses mesmos políticos irresponsáveis podem ficar tentados a seguir o caminho do autoritarismo, argumentando que você simplesmente não pode confiar no público para fazer a coisa certa. Normalmente, a confiança que foi corroída por anos não pode ser reconstruída da noite para o dia. Mas estes não são tempos normais. Em um momento de crise, as mentes também podem mudar rapidamente. Você pode ter discussões amargas com seu irmão por anos, mas quando ocorre alguma emergência, você repentinamente descobre um reservatório oculto de confiança e amizade e corre para ajudar um ao outro. Em vez de construir um regime de vigilância,
Não é tarde demais para restabelecer a confiança das pessoas na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Definitivamente também devemos usar novas tecnologias, mas elas devem capacitar os cidadãos. Sou totalmente a favor de monitorar a temperatura corporal e a pressão sanguínea, mas esses dados não devem ser usados para criar um governo todo-poderoso. Em vez disso, eles devem permitir que eu faça escolhas pessoais mais informadas, além de responsabilizar o governo pelas decisões que tomar. Se eu pudesse rastrear minha própria condição médica 24 horas por dia, aprenderia não apenas se me tornei um risco à saúde de outras pessoas, mas também quais hábitos contribuem para a minha saúde. Se eu pudesse acessar e analisar estatísticas confiáveis sobre a disseminação do coronavírus, seria capaz de julgar se o governo está me dizendo a verdade e se está adotando as políticas corretas para combater a epidemia. Sempre que as pessoas falam sobre vigilância, lembre-se de que a mesma tecnologia de vigilância geralmente pode ser usada não apenas pelos governos para monitorar indivíduos, mas por indivíduos para controlar governos. A epidemia de coronavírus é, portanto, um grande teste de cidadania. Nos próximos dias, cada um de nós deve optar por confiar em dados científicos e especialistas em saúde, em detrimento de teorias infundadas da conspiração e de políticos que servem a si mesmos. Se não fizermos a escolha certa, poderemos perder nossas mais preciosas liberdades, pensando que essa é a única maneira de proteger nossa saúde. Precisamos de um plano global. A segunda escolha importante que enfrentamos é entre isolamento nacionalista e solidariedade global. Tanto a epidemia em si, quanto a crise econômica resultante, são problemas globais. Elas podem ser resolvidas efetivamente apenas pela cooperação global. Em primeiro lugar, para derrotar o vírus, precisamos compartilhar informações globalmente. Essa é a grande vantagem dos humanos sobre o vírus. Um coronavírus na China e um coronavírus nos Estados Unidos não podem trocar dicas sobre como infectar humanos, mas a China pode ensinar aos Estados Unidos muitas lições valiosas sobre o coronavírus e como lidar com isso. O que o médico italiano descobre em Milão no início da manhã pode muito bem salvar uma vida inteira à noite. Quando o governo do Reino Unido hesita entre várias políticas, pode obter conselhos dos coreanos que já enfrentaram um dilema semelhante há um mês. Mas para que isso aconteça, precisamos de um espírito de cooperação e confiança global. Os países devem estar dispostos a compartilhar informações de maneira aberta e humilde, procurar aconselhamento e devem poder confiar nos dados e nas ideias que recebem. Também precisamos de testes e máquinas respiratórias. Em vez de cada país tentar fazê-lo localmente e acumular qualquer equipamento que possa obter, um esforço global coordenado poderá acelerar bastante a produção e garantir que o equipamento para salvar vidas seja distribuído de maneira mais justa. Assim como os países nacionalizam as principais indústrias durante uma guerra, a guerra humana contra o coronavírus pode exigir que humanizemos as linhas de produção mais cruciais. Um país rico com poucos casos de coronavírus deve estar disposto a enviar equipamentos preciosos para um país mais pobre com muitos casos, confiando que se e quando precisar de ajuda, outros países virão para ajudá-lo. Podemos considerar um esforço global semelhante para reunir pessoal médico. Os países atualmente menos afetados podem enviar equipes médicas para as regiões mais atingidas do mundo, tanto para ajudá-las em suas horas de necessidade, quanto para obter uma experiência valiosa. Se mais tarde, no foco das mudanças epidêmicas, a ajuda poderia começar a fluir na direção oposta. Também é de vital importância a cooperação global na frente econômica. Dada a natureza global da economia e das cadeias de suprimentos, se cada governo fizer suas próprias coisas em total desconsideração dos demais, o resultado será um caos e uma crise cada vez mais profunda.
precisamos de um plano de ação global e precisamos dele rapidamente. Outro requisito é chegar a um acordo global sobre viagens. Suspender todas as viagens internacionais por meses causará enormes dificuldades e dificultará a guerra contra o coronavírus. Os países precisam cooperar para permitir que pelo menos um bando de viajantes essenciais continue atravessando as fronteiras. Cientistas, médicos, jornalistas, políticos e empresários. Isso pode ser feito alcançando um acordo global sobre pré-seleção dos viajantes pelo país de origem. Se você souber que apenas viajantes cuidadosamente selecionados foram permitidos em um avião, estaria mais disposto a aceitá-los em seu país. Baby, you're a liar. You say you know the truth. Infelizmente hoje, os países dificilmente fazem alguma dessas coisas. Uma paralisia coletiva tomou conta da comunidade internacional. Parece não haver adultos na sala. Seria de esperar que, já há algumas semanas, uma reunião de emergência de líderes globais apresentasse um plano de ação comum. Os líderes do G7 conseguiram organizar uma videoconferência apenas esta semana e não resultou em nenhum plano desse tipo. Nas crises globais anteriores, como a crise financeira de 2008 e a epidemia de ebola em 2014, os Estados Unidos assumiram o papel de líder global, mas o atual governo do país abdicou do cargo de líder, deixou bem claro que se preocupa muito mais com a grandeza da América do que com o futuro da humanidade. Este governo abandonou até seus aliados mais próximos, quando proibiu todas as viagens da União Europeia, não se deu ao trabalho de avisar os europeus com antecedência, muito menos de consultá-los sobre essa medida drástica. Escandalizou a Alemanha ao oferecer, supostamente, $1 bilhão a uma empresa farmacêutica para comprar direitos de monopólio de uma nova vacina contra o Covid-19. Mesmo que a administração atual acabe mudando de rumo e desenvolva um plano de ação global, poucos seguiram um líder que nunca assume responsabilidade, que nunca admite erros e que rotineiramente assume todo o crédito por si mesmo, deixando toda a culpa para os outros. Se o vazio deixado pelos Estados Unidos não for preenchido por outros países, não só será muito mais difícil interromper a epidemia atual, como seu legado continuará envenenando as relações internacionais nos próximos anos. No entanto, toda crise também é uma oportunidade. Devemos esperar que a epidemia atual ajude a humanidade a perceber o grave perigo que representa a desunião global. A humanidade precisa fazer uma escolha. Iremos percorrer o caminho da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global? Se escolhermos a desunião, isso não apenas prolongará a crise, mas provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todas as epidemias e crises futuras que possam afetar a humanidade no século XXI. Isso é o que nos diz Yuval Noah Harari, historiador e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Autor de Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Seus escritos examinam o livre-arbítrio, a consciência, a inteligência e a felicidade.